é para você entender os seus companheiros da raça humana. Se você conseguir entender o papel da linguagem, você entende os outros. É a forma com que os seus pensamentos podem ser o quê? Entendo que toda vez que eu começo uma aula, eu digo assim, 2 palavras essenciais, conceito e definição. Sem isso, não há comunicação de espécie alguma. O que é conceito? É o que você acha que uma coisa é. E você tem o direito inalienável dado pela democracia de achar o que quiser. Pelo menos aqui. Por enquanto. Então você tem o direito de achar o que quiser. É um direito seu. Mas o problema é que no momento em que você vai se comunicar com outra pessoa, aí não basta você achar. Você precisa de mais uma coisa. Estabelecer um ponto em comum no discurso. Então não basta você achar. Você vai ter que fazer o quê? Definir. O que significa isso? Eu chego assim e começa a discussão. Eu acho a manga uma coisa extraordinária. Ela diz, não, odeio manga. Eu diz, não, a manga é uma coisa boa. Não, eu odeio. E a gente começa a discutir a respeito. Eu estou falando da manga de camisa e ela da fruta. Nós vamos chegar a uma conclusão? Por que não? Porque meus argumentos são ruins? Porque ela não fala direito? Estamos falando de coisas... E como é que a gente resolve isso? Estou falando da manga de camisa, não a fruta. Ah, tá. Aí tá, tudo bem, eu também gosto de manga. Então, o que eu fiz? Conceituar é dizer o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. Então, você vai delimitar o seu conceito. Os homens, está falando os homens, a raça humana ou só os machos? Não. Os homens pertencentes à raça humana. Ah, então é todo mundo, mulher entra também. Ah, tá bom. E as crianças? De todas as idades. E aí você vai fazendo o quê? Definindo o seu conceito. Então são palavras essenciais. Por quê? Porque vocês viram que eu digo uma frase, o pai... Nem todo mundo vai entender exatamente o que eu disse. Por quê? Porque eu digo como elogio e você sente como ofensa, porque para você pai é medo. Então a comunicação é muito mais do que usar palavras. É a expressão dos seus pensamentos. E a compreensão do pensamento dos seus interlocutores define isso. Mas nós vamos mais além. Porque essa é a definição de natureza o quê? Objetiva, da ciência. Mas as palavras vão mais além. As palavras só existem enquanto concretas? Você pode se comunicar através do pensamento além das palavras? Como seria isso? As palavras têm alguma existência além da efemeridade da sua pronúncia? Aí entra um outro ramo da ciência. Agora eu falei de português. E é uma ciência, viu? Uma honra, né, professor? É uma ciência. E uma ciência importante. Se a gente tivesse dominado o português corretamente, psicologia era mole. Por quê? Porque a psicologia só vai fazer o quê? Vai pegar essas análises, que você já aprendeu a fazer, e vai te tornar consciente delas. Essa proporção, essa necessidade. Você diz assim, ele tem um discurso confuso. O que você está dizendo? O que ele pensa não ficou claro. Não sei o que você está pensando, não entendi. Então você sente quando o discurso não tem coerência? Você percebe? Mas se o cara for bem esperto, talvez não, né? Vamos dar um exemplo de um discurso bacana. A disciplina e a ordem são essenciais para a construção de um povo, uma nação, um país que tenha futuro desenvolvimento e progresso. Ficou bonito? Ok, o que foi que eu disse? O que foi que eu disse exatamente? Sabe o que eu disse? Nada. Como assim? Nada. Porque o que você pode tirar desse discurso? Nada. Eu propus alguma coisa? Não. Eu afirmei alguma coisa? Não. Eu fiz o quê? Nada. Porque quando você diz disciplina, disciplina de quem para quem?
E ordem, em que sentido? Em que circunstância? Toda a minha fala é calcada em quê? No que você quiser, querida, pode inventar. Eu vou atender 200 pessoas, você vai preencher como você quiser. Então você fala disciplina, você pensa em soldado, ele pensa em criança, ela pensa em comércio, você pensa o que você quiser. Porque afinal, o que eu disse? Nada. Chama-se discurso vazio. Ah, mas ele estava... eu usei palavras de poder, lembra palavras de poder? Disciplina, ordem, progresso. Olha que palavras bonitas. Coloquei numa determinada ordem, assim, aceitável, investi num e não disse nada. Porque não defini coisa alguma. Então, é um discurso de apelo emocional. E emoção é de cada um, né? Vocês preenchem como quiserem. Eu não disse nada. Essa é a arte de não dizer nada, usando muitas palavras. É uma arte que precisa ser desenvolvida, para você não notar que esse discurso é vazio. Então, número de palavras de poder, a forma com que eu faço. Então, eu posso manipular a sua emoção. Nossa, ela é tão... ela quer educação no país, ela quer nada. Ela quer o quê, exatamente? Ela propôs alguma coisa a você? Ela te deu alguma coisa concreta para você definir? Não. É um apelo emocional. E com isso, eu construo uma série de comportamentos. Chama-se manipulação.